A produção leiteira no estado do Rio Grande do Sul está cada vez mais tecnificada. E hoje nós viemos conhecer uma dessas fazendas, a Fazenda Santa Isabel dos irmãos Strobel, em Condor, no Rio Grande do Sul. A história dos irmãos Strobel começa com um presente de casamento, uma vaca leiteira mestiça. A partir daí, ao longo dos anos, os cuidados com as bezerras, o conforto das vacas, a evolução na ordenha e um cuidadoso planejamento nutricional transformaram a Fazenda Santa Isabel em referência na produção leiteira. E o Noticiário Tortuga de hoje veio conhecer a história e o trabalho de toda a equipe. Noticiário Tortuga desembarca aqui na região de Condor, no Rio Grande do Sul, uma região escolhida por uma família de alemães que veio na década de 20 para o Brasil. Começaram na produção pecuária, na agricultura e hoje são referência aqui no estado. Nós estamos no Grupo Irmãos Strobel aqui na Fazenda Santa Isabel e agora a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com o Diogo e com a Margaret para a gente conversar e mostrar um pouco dessa história aqui. Margaret, obrigado por conversar aqui com o Noticiário Tortuga. É um prazer estar aqui conversando com vocês, contar um pouco da nossa história e do nosso desenvolvimento na pecuária de leite. Obrigado também, Diogo. E nós que agradecemos, né, uma empresa parceira aí que nos ajudou muito no crescimento. Margarete, eu já mencionei aqui que a família de vocês, né, teu avô no caso, veio aí da Alemanha na década de 20. Conta pra gente um pouco dessa história, como começou essa produção que a gente vê hoje aqui, que é referência aqui no estado. Então, meu avô veio da Alemanha, tinha uma superinflação lá, a condição de vida era precária, e ele com a minha avó e 3 filhos resolveram vir para cá. Eles se desenvolvem aqui, fazem várias criações, suínos, um pouco de agricultura, um pouco de tudo, que é um costume dos alemães, né? Com 18 anos, o meu pai assume algumas terras para cuidar, pertinho aqui de onde é a fazenda. E quando ele casa com a minha mãe, a minha mãe ganha uma vaca. E dessa vaca a gente desenvolveu o nosso tamo de leite. Era estritamente para subsistência, para alimentar os funcionários, alimentar a família, e aí que se desenvolveu. Em mais ou menos nos anos 70, eles vieram para cá, justamente nessa localidade, e começamos a desenvolver, começamos a uma ordenha balde ao pé, de uma ordenha balde ao pé ampliamos para uma espinha de peixe duplo 4, duplo 6, duplo 9, e em 2011 construímos a rotatória, que nós trabalhamos hoje. E por que vocês optaram pelo carrossel? Então, no ano 2000, a gente viu que precisava uma ordenha maior. Aí nós fomos conhecer praticamente todos os sistemas que na época existiam. Diogo e eu fomos para a Espanha, onde tinha muitas rotatórias, e a gente viu que era o melhor sistema para a época. Nós saímos daquela pressão do fosso, que para o funcionário é bem desgastante. Então, hoje, o funcionário fica numa posição externa, né? Não tem a pressão das vacas. E o carrossel também te permite aumentar a velocidade. Então, você pode colocar mais vacas hora nessa ordenha. Esse foi o principal motivo assim, de que a gente optou por esse sistema. E ainda é um sistema que hoje para vocês é vantajoso? Sim, ainda é bem vantajoso. Na verdade, a gente comprou na época um pouco maior, ela ainda tem disponibilidade de colocar mais animais ainda. Você queria complementar, Diogo? Então, na época foi uma negociação bem pesada que a gente teve. A gente estava cotando uma máquina 40 postos, uma rotatória 40 postos, e a Nica até, que eu chamo ela de Nica, né? Todo mundo conhece ela por Nica, não de Margarete. Apresentei como Margarete, mas carinhosamente conhecida por todos aqui como Nica. E aí na negociação foi assim, para fechar o negócio, eu imaginando lá na frente, né? E eu tenho um pouco disso, de pensar para frente lá, imaginar as coisas, né? E na negociação eu falei, não, para nós fechar hoje o negócio tem que ser uma de 80 postos. E aí o pessoal fez o mesmo valor, né, na época,
uma rotatória de 80 postos. E claro que não foi só baseado nisso, né? A gente fez um levantamento de comparativo de custos, né? O que despendia mais de valor no início era a rotatória, mas a manutenção depois, numa paralela comparada com ela, que para mim chegar a uma duplo 40 para ser o tamanho dela, eu ia gastar o dobro, entendeu? Então, por isso que a gente optou por fazer esse investimento único e logo aí na frente a gente sabia que não ia mais gastar com ela, né? Porque é um projeto pensando no futuro, né? A gente sempre fala que tudo que tu faz na fazenda de leite tem que pensar no futuro, porque as vacas vêm, as novilhas vêm, você tem que ter instalações novas, então era uma coisa que a gente queria fazer um investimento único, né? Que foi a sala de ordenha, e aí a gente teve, não precisou mais investir na fazenda em sala de ordenha, né? A gente já complementou ela, né? Entende? Então, para o nosso caminhar de construir fazenda, esse custo a mais aí não teve. Perfeito. Nica, você falou que a tua mãe ganhou uma vaca. Você lembra a raça dessa vaca? Nossa, era uma mestiça. Eu não conhecia essa vaca, né? Mas era uma vaca simples, sem raça definida, né? Aí a cooperativa já fazia inseminação de holandês e eles então inseminaram essa vaca com holandês. E foi daí que a gente partiu realmente para a raça holandesa. Foi aí que começou a seleção. E hoje o gado de vocês é puro holandês? Puro holandês, né? A gente já vem com uns 50 anos de melhoramento genético, a fazenda já é certificada, né? Livre de brucelose, tuberculose também. E a gente vem procurando melhorar a genética, né? Hoje, graças eu vou dizer assim, graças a Deus, né, que a gente consegue estar usando touros de ponta, o mesmo touro que usa nos Estados Unidos, a gente está usando aqui. Esse melhoramento genético sempre está evoluindo, sempre. É uma coisa que a gente aprendeu na dor, que a vaca ruim come a mesma coisa que a vaca boa, né? Então, às vezes, por causa de tu usar um sêmen que a gente falava antigamente repasse, eram essas vacas que ficavam na fazenda e tu não tinha melhoramento genético. Nossas médias aí são altíssimas, claro que tem um trabalho de alimentação, né, com uma parceria forte com a DSM, na pessoa do Giovanni, que posso te dizer que se essa parceria não funcionasse, nós não estaríamos com a DSM, né? Então a gente tem o Giovanni como uma pessoa de confiança aqui dentro da fazenda. E é isso que nos levou a acreditar no trabalho da DSM, né? E aproveitando para falar dessa parceria, a Nica contou que a família vem de uma diversificação de atividades na fazenda e vocês já são parceiros aí há bastante tempo no suíno, no gado de corte, no gado de leite, é isso mesmo? Eu lembro assim que desde que eu era criança o meu pai comprava ação mineral da Tortuga. Então é um negócio que vem de gerações já e a empresa tem presença forte na família. E como disse o Diogo, se está dando certo, se o resultado é garantido, a parceria continua. Isso aí. Falar da DSM remete ao Giovanni, não tem dúvida. Eu sempre falo que ele é muito Caxias, né? Mas ele realmente vai atrás, ele procura, ele está sempre à frente, né? Buscando soluções para os problemas e trazendo o que a empresa tem de melhor para nós. Muito bom. Vamos falar então um pouco de produção, já que a gente está falando aí da parceria com a Tortuga, vamos falar desses resultados, né, da parte de alimentação de vocês. Como está funcionando todo o processo aqui, todo o manejo de vocês, a alimentação desse rebanho, é vocês mesmos que produzem nas fazendas, aqui na parte de agricultura, como é todo o processo aqui? Então, o que a gente produz na fazenda é as silagens, né, enfim, de inverno e verão, e mais o milho grão moído, né, que a gente coloca aqui na fazenda, caroço de algodão também, e alguns resíduos para baratear o custo da alimentação. Então, a gente agora tem a Cotripal como também a nossa parceira, que é também parceira de vocês, né, da DSM. E principalmente o gado leiteiro, ele vai produzir a partir do que entra pela boca dele, né? E qual é a produção de vocês aqui hoje? Bom, hoje nós estamos mais ou menos com 900 vacas em ordenha,
40 mil litros dia. E nós temos uma produção, um lote de alta produção. Nossa média geral já chegamos a 48 litros, né, média vaca dia, mas o nosso lote de alta produção já passou dos 55 litros, né? Então isso aí já é um ajuste fino de dieta, né? As coisas são muito no detalhe. E aí, de novo, a parceria da DSM entra nesse quesito, porque não se conseguiria fazer se não tivesse alguém por trás fazendo esse ajuste fino mensalmente ou semanalmente, no caso. Inclusive, vocês já foram premiados no Prêmio Qualidade do Leite Começa Aqui, da DSM Firmenich. Isso, a gente estava usando um produto chamado Crina, né, que é da DSM, e nessa época a gente foi premiado como leite de qualidade mais sólidos, né? A gente 4,3 de gordura, né, em vacas holandesas, né? Isso é muita gordura, parecida com as americanas. E é um produto diferente, né? Ele não usa monenzina, ele usa óleos essenciais, né? E aí, a partir disso, nós começamos, juntamente com a DSM, desenhar o nosso núcleo, né? E chegamos a um produto muito bom, muito bom. Atende perfeitamente toda a necessidade das vacas, né? E vou te dizer que, a partir daquele momento, as nossas vacas começaram a responder muito melhor na reprodução. E por isso que é importante vocês traçarem essa meta, né? Queremos chegar neste caminho, então vamos ajustar para que isso aconteça. E esse trabalho em equipe, reunindo todo mundo, tanto a parte de mão de obra, né, do dia a dia, quem está na lida do dia a dia, a administração do negócio e os parceiros aí, né, como o Giovanni, todos os técnicos que atendem aqui, faz com que esse resultado está dando certo, por isso que o Noticiário Tortuga está aqui. A gente agradece mais uma vez pela oportunidade de mostrar isso aqui para quem nos acompanha. Muito obrigado, é um prazer poder estar mostrando a nossa propriedade, e a gente sabe que ainda tem muito para fazer, muito a melhorar. E como eu sempre falo, eu amo as minhas vacas, amo o que eu faço, então é uma satisfação poder estar fazendo o meu trabalho. Obrigado também, Diogo. Agradecemos, né, pela parceria de longa data com a DSM e esperamos que siga assim por mais 15, 20, sei lá quanto tempo, dependendo da sucessão. E ela já está chegando também, né? Está na hora de nós já pensar em descansar um pouco e a sucessão assumir aí, né? Está garantida já? Já está garantida. As duas filhas já estão encaminhadas aí para dar sequência, né? Aqui na Fazenda Santa Isabel, dos irmãos Strobel, como nós já observamos aí na conversa com a Nica e o Diogo, eles contaram para a gente um pouco da parceria com a marca Tortuga e também contaram aí das tecnologias usadas aqui na alimentação, na dieta desses animais. E agora a gente vai saber um pouco mais, entender um pouco mais como funciona isso com o Jairo, que está aqui do meu lado, que é supervisor da DSM Firmenich aqui no Rio Grande do Sul. Jairo, obrigado por participar aqui com a gente também. Imagina, Cairo, sempre um prazer muito grande, né, a gente receber esse programa da DSM Tortuga, né, que é o Noticiário Tortuga. E hoje, né, nesse cliente tão importante para a gente aqui, que é a Nica e o Diogo, né, que é dos irmãos Strobel, uma propriedade aí referência no Brasil e uma das mais tecnificadas aí no Rio Grande do Sul. Conta pra gente um pouco mais desses resultados e por que eles são hoje referência aqui no estado. Então, Cairo, eu faço mais a parte comercial, né? Na propriedade, trabalhamos em conjunto com o Giovanni Noro, que é quem faz as dietas das vacas, né? Trabalha mais tecnicamente dentro da propriedade. E como é do conhecimento de todos, a DSM ela sempre tem inovação, então ela não passa um longo período sem lançar uma tecnologia. Conhecendo as necessidades da propriedade e as nossas soluções, a gente, identificando uma lacuna que a gente possa preencher, a gente sempre aplica essas tecnologias na propriedade. E eu gosto de falar que a gente aqui tem um resultado de excelência, né? Então o nosso desafio sempre é muito grande, porque a gente tem que aumentar o que já está excelente. Então a gente tem aplicado aí algumas tecnologias bem interessantes que pegaram um resultado muito bom, tanto de média de vaca, de reprodução
e a gente conseguiu elevar esse resultado, como foi o depoimento do Diogo e da Nica, né, que estão muito satisfeitos com os resultados que a gente tem apresentado aqui. Aqui na propriedade hoje a gente trabalha com 3 formulações, uma para o lote de alta, um para lote de transição e uma para vacas vazias, né? Além de começando agora também com uma formulação especial para as terneiras da propriedade. Então isso foi um passo bastante importante que faz com que a gente customize a fórmula, né? Trazendo também benefícios num patamar que já está com a régua bem elevada. E por isso, como você disse, né, são todos esses pontos aí que fazem com que a Fazenda Santa Isabel aqui, do grupo dos Irmãos Strobel, seja referência no estado. E a gente está aqui mostrando isso também para todo mundo que acompanha o Noticiário Tortuga. Obrigado, viu, Jairo? Cairo, mais uma vez agradeço a oportunidade, né, da gente estar conseguindo expor, né, o sucesso da parceria, né? Eu não digo nem que é o sucesso da DSM, mas é o sucesso da parceria. Hoje é uma evolução mútua, tanto da propriedade quanto nós técnicos atendendo a propriedade, porque a gente é bastante exigido também e a gente acaba se desenvolvendo em relação a isso, né? Então eu agradeço aí e que essa parceria perdure aí por muito tempo. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas nós temos episódios novos de segunda a sexta-feira às 4 horas da tarde, aqui mesmo no nosso canal no YouTube. Então aproveite, inscreva-se, deixe o seu like aqui nesse vídeo, o seu comentário, compartilhe com os amigos e aproveite também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, @tortuga.dsmfirmenich, como está aparecendo aqui na sua tela, e também tem na descrição desse vídeo o link aí para facilitar o seu acesso. O Noticiário Tortuga vai ficando por aqui. Eu te encontro no nosso próximo programa. Um forte abraço.